vive em mim. Pecado ele levou e eu acordei para ver a luz. Naquela cruz eu salvo sou, pois a seus pés tudo ficou. Não mais em mim tu reinará, pois onde está o teu poder? Agora vivo estou, pois Cristo vive em mim. Pecado ele levou e eu acordei para ver a luz. Tudo para a tua glória. 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 Agora vivo estou, pois Cristo vive em mim. Pecado ele levou, eu acordei para ver a luz. Tudo para a tua glória. 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 Olá, muito bem-vindo! Já estamos no nosso 5º dia de primícias e tem sido um tempo espetacular, não tem? Depois do momento de louvor que tivemos, vamos agora ter outra forma de louvar a Deus, que é através das nossas ofertas. Muito obrigada pela generosidade que tens tido ao longo destes dias e ainda podes continuar a ser generoso através dos meios que vão passar no rodapé, se assim o desejares. E vamos ter a seguir também a pregação da pastora Neuza Silva. Vai ser um tempo tremendo. Até já! Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Tua voz quero ouvir. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui.
voz quero ouvir. Me curaste, eu sou teu, sou amado, feito puro, tenho vida, eu respiro. Me curaste, eu sou livre. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Tua voz quero ouvir. Me encontraste, eu sou teu, sou amado, feito puro, tenho vida, eu respiro. Me curaste, eu sou livre. Tu és forte, és seguro, tu és vida, permaneces, tu és bom, verdadeiro, tu és luz na escuridão, tu és mais do que eu preciso. Estás aqui, és amor, és a graça, esperança. O que eu mais quero és tu, Jesus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Tua voz quero ouvir. Tua voz quero ouvir. Tua voz quero ouvir. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a pastora Neuzinha, eu falo aqui do Canadá, estou em Toronto, Mississauga, né? E estou feliz aqui de poder falar com vocês, estar esse tempo com vocês, né? Quero agora começar esse tempo agradecendo a confiança da Igreja Nike aí em Portugal e ao apóstolo Samuel e a bispa Sandra, que o Senhor os abençoe grandemente. Mas também quero estender os meus cumprimentos aqui à família lá de Torres Vedras, né? Também a pastora Elvira e a pastora Filomena, a pastora Nanda, seu esposo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também estendo os meus cumprimentos aos guerreiros de oração aí de Torres Vedras, pastora Julieta, pastora Alexandre, né? Que são amigos de oração. Que Deus abençoe vocês grandemente, né? E quando o apóstolo me ligou e fez o convite, eu fiquei muito feliz. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, né? Então, vamos começar aqui essa palavra que eu quero dizer que antes de o Senhor falar contigo, Ele falou primeiro comigo. E como é bom quando nós escutamos a voz do Senhor, né? Nós estamos aqui no Canadá há exatamente 9 meses. E nesses 9 meses Deus tem trabalhado muito no meu coração. E como é bom quando o Senhor nos ensina, né? Então eu louvo a Deus porque o Senhor tem preparado um novo tempo. E essa palavra, ela veio muito de encontro à minha vida. Porque quando o Senhor me mandou vir para cá, eu estava um dia num culto e recebi um áudio de um amigo profeta que eu respeito muito.
E quando eu abri o áudio, a palavra que vinha era: eu vou te levar para uma nação onde o frio é muito grande, prepara as tuas roupas de frio. E o Senhor dizia o seguinte para mim: adota essa nação como sua. E a primeira coisa que eu coloquei no meu coração foi que eu entendi que o Senhor tiraria a minha vida ali do Brasil e me traria para cá. Mas eu precisava que o Senhor tocasse no coração do meu marido. Eu jamais faria alguma coisa se não tivesse em comunhão com meu marido. E ali o Senhor foi trabalhando no coração do meu esposo. E depois de todo aquele tempo que nós passamos, né, que foi um tempo mais difícil, que foi o tempo de ficarmos em casa, né, aquele tempo, o Senhor trouxe uma resposta ao coração do meu esposo. Então nós viemos para cá. E nós temos vivido Deus proverá aqui, o Deus da provisão em todo o tempo. Porque quando eu cheguei aqui, o curso da história era mas mudou. E quando eu estava aqui, primeiro eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei um tempo e vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando: Senhor, aonde eu vou? E o que o Senhor tem para mim? Cumpra a tua palavra. Aí um dia, olha como Deus fala com a gente, se a gente andar em obediência. Um dia eu recebi um telefonema também de uma outra amiga de oração. E como é importante você ter amigos de oração. E nessa oração, Deus usou ela para dizer assim: olha, um homem vai te procurar. E ele tem um problema no joelho. E quando esse homem te procurar, é aí o caminho que eu tenho para a tua vida. E realmente, uma pessoa procurou para que eu viesse ministrar aqui num congresso de mulheres. E quando a pessoa me chamou, eu ainda fui orar para saber se era a direção de Deus. E ali, quando ela veio para confirmar que ela foi me visitar, o marido dela não conseguia subir muito a escada, porque estava com o joelho doendo. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, a resposta que Deus tinha. E hoje eu estou aqui nesta igreja. E Deus curou o joelho do pastor para a glória de Deus, né? Como Deus tinha usado a profeta. Deus vai curar o joelho da pessoa. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho visto a provisão de Deus. Por isso eu quero que agora orar com você, para que você abra o teu coração e escute a voz do Senhor. Lutas fazem muito barulho, mas agora deixe-as de lado e escute a voz do Senhor. Vamos orar. Deus bondoso, Deus querido, eu começo agora pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha falar com o teu povo. Que o Senhor venha dirigir a mente do teu povo para entender o que o Senhor quer. Fala com os teus servos, Pai. Os abençoe, Senhor, com grandes vitórias, Senhor. E, Pai, eu quero te pedir que essa palavra, ela desça ao coração e que essa terra esteja preparada, Senhor, para receber essa semente, para que essa semente possa germinar. Ensina-nos a entender a Tua palavra, Senhor, para que possamos viver os momentos maravilhosos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Fala conosco, Senhor, ativa em nós, Senhor, os dons que o Senhor nos deu. E, Senhor, fala conosco para que possamos, Senhor, realizar o que o Senhor tem conosco na terra. No nome de Jesus, abençoa esta igreja e este povo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje eu quero começar falando sobre providência, né? Deus proverá. E eu louvo a Deus porque quando eu falo de provisão, tem uma palavra que vem muito rápida na minha cabeça. E a palavra que vem rápido na minha cabeça é que para você viver provisão, você tem que viver em obediência. Não tem um linkar de Deus se você não viver em obediência. E obediência é algo que você tem que se posicionar. Não é que alguém vai se posicionar para você, é você quem tem que se posicionar. E a obediência te leva a lugares e situações incríveis, experiências incríveis, mas você precisa de ter obediência. A obediência te leva a lugares e situações incríveis. Há um texto tão conhecido na palavra, em Gênesis 22, versículo 1. E eu quero ler rapidamente com vocês, porque eu sei que vocês já conhecem esse trecho há muito tempo, é um trecho muito citado, mas o Espírito Santo tem surpresas para nós, né? Então a primeira coisa que eu quero falar é que quando nós queremos viver a provisão de Deus, nós temos que viver em obediência. Nós temos que viver em obediência. E se você quer viver provisão, obedeça. Obedeça a voz do Senhor. A Bíblia diz que depois dessas coisas,
Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não negou o seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram a Berseba, onde fixou sua residência. Irmãos, para vocês viverem a provisão perfeita, a provisão abençoada, vocês têm que obedecer. Lembrando que a maior provisão já nos foi dada lá na cruz do Calvário. A entrega de Jesus. Nós estávamos destinados à morte, mas o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. E eu quero dizer que quando nós obedecemos ao Senhor, Ele traz provisão. Este homem, ele quando ouviu a voz do Senhor, não cita aqui que ele teve algum cogitar de pensamento diferente. Ele se posicionou. E eu acho bonitinho que algumas traduções dizem assim: imediatamente ele se posicionou. Sabe quanto é que você tem obedecido imediatamente? Ou nós somos como Pedro, lá em Atos 8, Atos 9, que Deus mandava ele comer daquele alimento e ele não, 3 vezes, precisava de Deus falar com ele para ele entender. Que você seja imediato em responder às ordens que o Senhor tem te dado, ainda que essas ordens você não entenda. Mas é muito bom você obedecer. Lá em 1 Reis 17, fala que Deus envia Elias ao ribeiro de Querite. E aí Deus fala: ó, você vai beber do ribeiro e os corvos vão lhe trazer alimento. Só que num dado momento o ribeiro seca. E Deus manda o profeta para a casa de uma viúva, dizendo: ó, ela vai te alimentar. Só que quando ele chega lá, ela está pegando alguns gravetos para fazer uma porção de comida, porque ela também não tinha. Mas o profeta orienta ela dizendo: ó, faz primeiro um bocado para mim, e depois então você faz para o teu filho e para você. Às vezes, nós nos condicionamos a viver, sabe como? Só pensando em nós.
quando a via de regra para o cristão vencer tem que ser a obediência. E eu fico pensando quantas vezes, nos dias de hoje, se Deus pedisse alguma coisa como nesse nível para alguém, o que será mesmo que você pensaria? O que será que você colocaria na tua cabeça? Ah, mas como vai pedir para a viúva que não tem e agora vai dar a ela? Sim, Deus prova, sabia? Deus prova para saber o que está no teu coração. E o segundo ponto que eu quero dizer é esse. Quer viver provisão? Então suporta a prova. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim: nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Por que eu estou passando por toda essa luta? Eu quero ver a diferença entre o justo e o ímpio. Realmente, no dia da prova, nós temos uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Porque o ímpio berra, o ímpio fica murmurando, o ímpio berra. E nós fomos chamados para viver a prova, sabe como? Louvando ao Senhor. Eu posso confirmar uma situação que eu vivi. Eu tive meu primeiro filho, Eduardo, e ele faleceu num sábado e eu o enterrei num domingo. E quando foi no mesmo domingo, às 5 horas da tarde, eu falei para o meu marido, vamos embora adorar o Senhor e dar um testemunho de fé, senão eu morro. E nós fomos numa distância, irmão, mais ou menos uns 40 minutos de carro, e eu com todos os pontos de uma cesárea. E o meu coração estava muito partido. Mas eu me lembro de uma coisa, que quando eu testemunhei, foi como se o Senhor me levantasse. Na manhã seguinte, eu tinha que correr atrás da tramitação de documentos, por causa do funeral do menino. E eu recebi a ligação de uma irmã muito amada, uma profeta do Senhor, irmã Aurora. E ela me disse o seguinte, ela orou por mim, ela falou, Neuza, eu fiquei sabendo do seu bebê, mas o Senhor que está dizendo para você, que hoje você foi aprovada. Às vezes nós queremos ser aprovados, queremos méritos, mas na hora da prova, nós ficamos murmurando, nós ficamos procurando defeito, quando na verdade nós temos que adorar o Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que no versículo 1, Deus colocou Abraão à prova. Colocou Abraão à prova. Lá em Deuteronômio 8, versículo 2, tem um versículo que eu acho tão lindo, que diz assim: eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração. Meu irmão, sabia que na hora da luta você conhece quem é realmente o cristão, se ele tem o peso de ouro, ou se ele tem o peso de palha, ou se ele é só banhado no ouro, né? Porque tem cristão que é só banhado no ouro, mas se colocar ele mesmo no fogo, misericórdia. Vocês são como ouro, e eu tenho certeza que Deus os levantou para ser provados e aprovados em nome de Jesus, né? Às vezes nós pensamos que nós estamos num nível tão alto. E lá no Salmo 139, do 1 ao 3, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sabe, todos os dias eu tenho pedido ao Senhor para que o Senhor visite o meu coração. Aqui no Canadá agora são 10 horas. Mas às 6 horas da manhã o Senhor me acordou antes de trazer essa palavra. E sabe o que eu quis fazer? Eu pedi ao Senhor para fazer uma faxina no meu coração, limpar o meu coração, para que todo alimento que fosse trazido para vocês não tivesse contaminação. Eu pedi a misericórdia do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para nos ajudar, porque em muitos momentos de prova nós ficamos contaminados. Pela ira, pela raiva, pela justificação, sabe, pela sua própria justiça, pensando que os nossos valores estão acima dos valores de Deus. Querido, deixe ser provado, mas também permita ser aprovado, vivendo debaixo da humilhação, humilhando debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele te exaltará. Deixe Deus te exaltar. Quer viver provisão? Suporta a prova, deixa passar a prova, porque você vai ver quanto Deus vai te honrar. Entenda isso. Não fica relutando quanto ao tempo da luta. Deixa Deus trabalhar em teu coração, porque depois você vai ser um testemunho para muitos e muitos vão ouvir através da tua boca o que o Senhor Jesus fez na tua vida, né?
Terceiro ponto que eu quero falar. Quer viver a provisão de Deus? Mostre ao Senhor qual a importância que Ele tem na sua vida. Eu, quando fiquei lendo essa palavra, fiquei vendo a atitude de Deus e achei incrível. Deus, quando fala com Abraão, ele fala, me dê seu filho. Aí ele diz, seu único filho, ele lembrou que era o único. E ele disse assim, aquele que você ama. É esse aqui que é o escolhido, aquele que eu prometi. O que Sara envolveu não era o escolhido, esse é o escolhido. O seu único filho, aquele que você ama. Deus às vezes lembra para ver onde está o nosso coração, sabia? E aqui ele começa a dizer assim, eu quero saber qual a importância que eu tenho na tua vida. Se eu sou mais que o teu filho, se eu sou mais que todas as coisas. E ele pede para Abraão, e Abraão chega no nível máximo de entrega. E ele mostra quem é a referência máxima na vida dele. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, meu irmão, eu não sei se era 24 horas ou menos que 24 horas, porque não é determinado o tempo em que Deus falou com ele, mas diz que na manhã seguinte, talvez foi às 3 da tarde, talvez às 10 da manhã, eu não sei, mas eu sei que na manhã seguinte ele se posicionou, não falou nada a ninguém, pegou o menino e foi, e entregou o menino. Sabe, às vezes nós queremos tanto de Deus, mas o primeiro lugar no nosso coração não é dado a Ele. E é isso que eu quero te dizer. A Bíblia nos leva a ler uma palavra lá em Mateus 17, que fala sobre a transfiguração. Eu queria convidá-lo para que você abrisse em Mateus 17. Olha o que diz essa palavra. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo uma nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Sabe, às vezes nós andamos do lado do Mestre. Nós andamos do lado do nosso Salvador. Mas ele ainda não é primeiro lugar na nossa vida. E nós não entendemos o lugar que ele ocupa no nosso tempo. E nós, às vezes, nivelamos ele com outras coisas. É simples, o dia a dia vai mostrar. Você lembra daquela palavra de Shibolete e Sibolete? Que o povo passava por um lugar e eles identificavam quem era efrateus e não porque, pelo jeito deles falarem, porque quando falava, fala Shibolete, eles falavam Sibolete. Assim é o cristão nos dias de hoje. Nós identificamos quem é firme e quem não é firme, meu irmão. É fácil de identificar pela postura. Se tem algum aperto, se tem alguma situação desconfortável, ele já se irrita. Nós vemos a diferença. Aqui, a Bíblia está dizendo que Pedro vive um momento incrível. O rosto de Jesus resplandecia. Já pensou? Você está do lado do Mestre, o rosto dele resplandecer? Que coisa incrível, né? Maravilhosa. E aí aparece Moisés e Elias. Já pensou a reação de Pedro? Pedro toma uma reação, vamos fazer 3 tendas. Ou seja, nivela Jesus, como Moisés e como Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Às vezes nós pensamos que foi só Pedro. Quantas vezes nós estamos no mesmo curso que Pedro está? Nós nivelamos. As coisas do nosso Pai não têm tanta importância quanto tem a nossa vida. Esses dias eu estava lendo o livro de Ageu e eu fiquei pensando, Deus, as pessoas estavam mais preocupadas com as suas casas do que a própria obra de Deus. Nós vemos isso o tempo inteiro. Irmãos, eu vou entrar num detalhe que você vai dizer, o Senhor é Deus da minha vida, o teu bolso.
O teu bolso, na hora de você dizimar, você diz que Deus é Deus da tua vida, ou você diz que o dinheiro é quem comanda os teus passos? Aí você já nivela para ver em que nível você está e que nível o Senhor ocupa na tua vida. É triste isso. Eu sei que nós não gostamos de falar dessa parte, mas é um termômetro bem justo para saber se o cristão tem vida com Deus ou não. Aí você vai me dizer, mas dízimo é coisa do passado. Ok, dízimo era 10% do passado. E eu quero te dizer que no livro de Atos eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Se no passado era 10%, agora é tudo no tempo da graça. Entende agora o nível que nós estamos de entrega? Se passar numa peneira, será que nós caímos? Então, nesse ponto eu quero dizer para você, nós queremos viver a provisão de Deus, mas qual lugar as coisas do nosso Deus têm ocupado na nossa vida? Começa pela leitura bíblica. Como começa o teu dia? A todo vapor ou você tem um tempo de meditação diária para alimentar a tua alma? Aí você vai dizer para mim, qual o nível que você tem colocado? Porque muitas vezes nós queremos a provisão, mas o quanto é que nós temos lançado de semente nesse percurso cristão para se envolver com a obra de Deus? Isso é importante. Meu irmão, eu prefiro falar agora aqui para você, do que chegar no dia que eu encontrar com meu pai e com Jesus e falar para ele, Senhor, eu não cumpri o que eu tinha para dizer. Por isso eu quero te alertar. Peça ao Espírito Santo para te converter todos os dias. Todos os dias. Quer viver a provisão de Deus? Ponha Jesus para ocupar o lugar destinado que Ele tem. Senhor único da tua vida. Tudo em primeiro lugar para o Senhor. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil, mas eu quero te dizer, é um prazer maravilhoso você deitar e o Senhor falar contigo. Meu servo amado, eu sou contigo. Dê o primeiro lugar ao Senhor, e eu estou falando isso para os cristãos. Dê o primeiro lugar ao Senhor, seja fiel na obra de Deus, seja fiel no caminho do Senhor. Quarto ponto que eu quero falar com vocês. Quer viver a provisão? Quer viver a provisão, meu irmão? Pensa nas coisas do alto. Olha o que diz em Colossenses 3, versículo 1 e 2. Aliás, é um dos meus versículos prediletos. Que diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nessa história de Gênesis 22, volta lá, pega a tua Bíblia, eu sei que você já abriu aí em Colossenses, volta em Gênesis 22 para nós pensarmos aqui. Nessa história tem 4 homens. Abraão sai de manhã, leva os jumentos e 2 servos. Vai ele e o filho. 4 homens estão nesse contexto. Somente 4. 2, por ordem de Abraão, ficam cuidando dos jumentos. Ok? Era o serviço deles, eles recebiam para isso. Não tem nada de errado. Eles estavam trabalhando honestamente. Eles estavam ali ganhando o seu pão de todo dia, trabalhando certinho. 2 ficam lá embaixo e 2 sobem, Abraão e Isaac. Os que ficaram lá embaixo cuidando do cotidiano, acordando 8 horas, trabalhando, voltando talvez às 5 da tarde, cuidando da sua janta, da sua casa, viveram só o natural. No percurso da volta, desse momento não tinha experiência nenhuma para contar. Porque só estava vivendo ali o que era de praxe, o que era comum. Mas 2 subiram. 2 subiram e desceram com uma experiência maravilhosa. Sabe, tão maravilhosa que até hoje é citado. Muitos conhecem o nome de Abraão. Sabe, meu irmão, Deus, para você viver uma grande provisão, muitas vezes você vai ter que entender que a linha de conversa não é a terrena, não. É as coisas do alto. A experiência que esse homem viveu fala até hoje, em 2022, e eu tenho 54 anos.
E o que eu tenho de passado é maior do que eu tenho de futuro. E eu quero dizer, porque eu não vou viver 54 anos a mais, eu nem quero, meu irmão. Eu nem quero. Deus tem a glória para mim. Eu não vou viver 54 anos a mais. Eu tenho mais passado do que futuro. Eu não sei quanto tempo você tem. Se você tem mais passado do que futuro. Mas eu quero te dizer que o nome desse homem vai ser falado muito mais à frente. E sempre será falado, por quê? Por causa de uma experiência que ele teve com Deus. Eu quero te convidar a ter uma experiência com Deus. Eu quero te convidar a você pedir, Senhor, me dá uma experiência contigo. Mas para viver essa experiência, você tem que subir. Você tem que pensar nas coisas do alto, parar de ficar nivelando. Só pensando nas coisas da terra, correndo atrás de matéria, não tendo tempo para buscar a Deus. Não tendo tempo para buscar a Deus. Aqueles homens estavam ali, ficou cuidando de jumento, irmão, Deus me livre eu ficar cuidando de jumento, eu quero subir para cuidar das coisas do meu mestre. Sabe, eu quero viver aquilo que o mestre tem para a minha vida. E por isso eu coloquei essas 3 cadeiras aqui, para que você entenda que nós temos escolhas de viver as coisas do alto ou as coisas da terra. Aqui, essa cadeira aqui, ó, é aqueles que vão se sentar, que são os homens espirituais. Você pode escolher em sentar na cadeira de um homem espiritual, ou de um homem natural, ou de um homem carnal. Davi se sentou nessa cadeira de homem espiritual. Logo depois veio Salomão, sentou aqui do natural. Sabe, o natural é aquele que pensa assim, ó, eu posso ir hoje, mas não preciso talvez de domingo, tá bom do jeito que tá, só domingo de manhã, não quero envolvimento com as coisas de Deus. E aqui, ó, o espiritual é aquele que você se compromete com a obra de Deus. Você faz as coisas para o Pai com excelência. Você ama o Senhor e Ele é o primeiro lugar da tua vida. Essa cadeira é a cadeira do comprometimento daquele que obedece à palavra, daquele que vive em santidade. Já essa cadeira é a cadeira do homem natural. Aquele que um dia ele é firme, o outro tanto faz. Sabe aquela cadeira confortável que você não tem compromisso com nada? Deixa o compromisso para os outros? Essa é a cadeira do homem natural. Aquela cadeira confortável que, ó, se me favorecer, eu vou participar, mas se não me favorecer, eu não quero participar. Tão diferente da cadeira do compromisso. A cadeira do compromisso é aquela que, mesmo que não me favoreça, eu vou cumprir o que o Senhor me mandou fazer. É a cadeira que Daniel sentou, é a cadeira que Sadraque, Mesaque e Abidnego sentou, dizendo, olha, se o Senhor me abençoar, eu não vou morrer, mas se não me abençoar ali, eu posso morrer tranquilo, porque eu vou obedecer ao Senhor. Essa cadeira é cadeira difícil de sentar. É cadeira difícil de sentar. Com a ajuda de Jesus e a morte na cruz do Calvário, Ele nos ajuda a sentar com a graça dEle. Ele nos ajuda a sentar aqui e nos manter aqui. Agora essa cadeira aqui, que é do homem natural, ela é fácil. Sabe por quê? Porque ele não tem compromisso com Deus. Para ele, hoje ele está aqui no culto e hoje ele está firme. Alguém pisou um pouquinho, ele sai. Sabe por quê? Porque é uma cadeira que não tem compromisso com Deus. É natural, deixa acontecer. Se me for favorável, eu fico aqui. Mas se não for favorável, eu saio daqui. E não é essa cadeira que Deus tem para você. Deus quer você aqui nessa cadeira do homem espiritual, daquele que vive o compromisso com Deus. Mas nós também temos a cadeira do homem carnal. Aquele que não quer nada com Deus, aquele que quando escuta a voz do Senhor, eu não quero ouvir. Tudo isso é uma escolha, porque daqui, se você se posicionar daquele que não quer nada com Deus, Deus pode colocar você exatamente na cadeira do compromisso. Basta você escolher. Basta você escolher o que você quiser. E eu te convido a pensar em qual cadeira dessas que você quer sentar. Você quer sentar na cadeira do compromisso? Você quer? Então cumpra a palavra, mas é cumprir na íntegra, meu irmão. Ele vai te ajudar. Algumas vezes você vai cogitar e vai dar uma escorregadinha, ele te coloca de novo. Porque ele é ajudador, ele não é acusador. Ele vai te ajudar. Agora, no homem
Nessa senta Salomão e nessa senta Roboão. Sabe, você escolhe o que você quer ser. Escolha a viver pensando nas coisas do alto. Sabe por quê? O homem natural é terrível. E o homem carnal, misericórdia. Preste atenção. Quer viver provisão? Escolha na cadeira que você quer sentar. E aí você vai viver uma provisão maravilhosa de Deus. Vai ter luta? Vai. Mas tem provisão? Tem. Vai ter luta? Vai. Mas tem provisão? Muitas. Para a glória de Deus. Então, meu irmão, não viva enganado. Escolha sentar-se na primeira cadeira, que é a cadeira do compromisso. É a cadeira daquele que vive debaixo da direção de Deus. Como é bom você dormir e pensar, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer. O que o Senhor mandou fazer, eu quero fazer. E faça, meu irmão, desperta tu que dormes, desperta você que está dormindo. Os dias são breves, Jesus está às portas. Desperta tu que dormes, né? Outra coisa que eu quero falar, quer viver a provisão de Deus? Então que os teus ouvidos estejam bem abertos para a voz de Deus. O que me chama atenção nessa palavra é que o ouvido de Abraão estava aberto para ouvir Deus falar, me dá o teu filho. E ele também estava aberto para ouvir Deus dizer o seguinte, não toque no menino, pare. Não mate o menino. Nós achamos que é fácil, mas o percurso de ouvir mate para o percurso de ouvir não mate, tem muitos sentimentos englobados, tem muita mistura de sentimentos nessa questão. Nesse tempo de ouvir, mate o menino, sacrifique o menino, a ouvir, não mate o menino, tem um percurso aqui. E nesse percurso você pode sair fora do propósito de Deus. Isso eu estou falando para você que está sentado aqui, ó, na cadeira do compromisso, porque às vezes Deus vai pedir algumas coisas para você que é duro. Deus vai pedir algumas coisas para você. Para mim, no meu caso, o que Deus pediu para mim foi, deixa a tua profissão. E eu pensei, meu Deus, quanto foi difícil. Para a minha formatura, quanto foi difícil. E não muito tempo depois, Deus pede para o meu esposo largar a profissão dele, 23 anos, trabalhando no mesmo lugar. Faltava 2 anos para se aposentar, que seria reformar aí. E Deus falou, dá, e nós demos. Às vezes são pedidos tão difíceis. E nós queremos segurar naquilo ali como se aquilo fosse uma tábua de salvação. Deus tem muito mais. E aqui o ouvido de Abraão estava aberto para ouvir. Mata, mas nesse percurso todo, ele conseguiu ficar íntegro em ouvir a voz do Senhor para dizer não mate. No meio da luta, eu quero que você se mantenha íntegro com o Senhor, que você pode não estar entendendo uma vírgula sequer. Mas o Senhor dos propósitos, o Senhor que sabe de todas as coisas, sabe o que Ele quer de nós. Então, não venha se justificar, meu irmão. Não venha não. Deixa o Senhor trabalhar para você, porque Ele tem surpresas maravilhosas. Quando eu cheguei aqui no Canadá, a minha maior preocupação era o meu filho. Porque eu pensei, como que ele vai para a escola? Como que ele vai falar o inglês? Ele tem o inglês, ele estudou, mas como que ele vai falar? E eu lembro que na primeira semana ele estava incomodado, um pouco angustiado. E eu falei, filho, nós vamos orar por você. Nós oramos por ele. Ele foi para a escola no primeiro dia, voltou meio quieto. No segundo dia, voltou meio quieto. No terceiro dia, em silêncio. Irmãos, passado 1 mês, para a glória de Jesus, para a glória daquele que me escolheu e que escolheu você também. O menino ganhou um diploma, sabe por quê? Por bom comportamento. Ele chegou em casa e falou, mãe, eu ganhei por bom comportamento. Hoje, já terminando, eu quero te dizer que ele pegou o 2º lugar de matemática e está ótimo no inglês. Eles estão querendo levar ele para uma classe maior. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso socorro. Deus é a nossa fortaleza. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro. Ele é a tua provisão. Então descansa nele. Você, moça,
que não abre mão do teu namoro e sabe que esse namoro não vem de Deus. Você, moço, que não abre mão do teu namoro e sabe que esse namoro não vem de Deus, eu quero te dizer, entrega. Deixa Deus colocar o melhor na tua vida. Você, mãe, que segura esse filho como se fosse tudo, eu quero te dizer, entrega nas mãos do Senhor e o Senhor vai cuidar. E ouça a voz do Senhor, que nessa tramitação de tempo entre ouvir mate e ouvir não mate, você esteja estabilizado, sabendo o Deus poderoso que você serve, o Deus poderoso que te ama e que te fortalece e que guarda os teus dias. Deixe as tuas razões, as tuas justificações e os teus questionamentos para lá e ouça a voz do Senhor. Foi isso que Abraão fez. E por último, eu quero dizer para você, quer viver uma provisão gigante de Deus? Gigante! Obedeça, porque Ele fará infinitamente mais. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha ainda noção. Aqui é muito diferente, meu irmão. Esse país não é um país tão comum, é um país diferente, um país que é socialista, diferente. Então eu fiquei assim, tentando analisar para entender a cultura do país, para entender a história do país. A primeira coisa que eu pedi para o meu filho, leia a história do Canadá. Eu também vou ler. Para que a gente possa entender onde nós estamos, como começou, como está nos dias atuais. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu pensei, para onde eu vou, em que lugar eu vou morar? Eu preciso me situar, saber em qual lugar é melhor. E fiquei orando. E um dia eu estava no carro com a pastora Lena, uma querida aqui, e o esposo dela, pastor Wagner, estava dirigindo. E o telefone dela tocou, ela no viva voz, ela falou, um irmão ligou e falou assim, olha, eu estou indo para Portugal. A esposa dele é portuguesa, uma graça, uma bênção, a Sara. E ele falou, olha, minha casa é mobiliada e eu estou pensando em alugar essa casa para os pastores. E eu olhei para o meu esposo e nós demos um sorriso um para o outro, porque ali foi a intervenção pura do Senhor. Sabe, quando Deus te enviar a algum lugar, quando Deus fizer alguma coisa na tua vida, Ele já tem preparado todas as coisas para você. Se Ele pediu para você entregar algo, entregue, porque Ele já tem preparado todas as coisas para você. Então põe a paz no teu coração, porque você serve o Deus da provisão. E a Bíblia diz em Efésios 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua em nós. Então, aquele que é capaz de infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua em nós. Você quer saber? Eu sempre falo isso. Deus é Deus de surpresa. Você pensa numa coisa, Deus te dá outra maior. Você pensa em algo, Deus te dá outro maior. Aqui, meu irmão, o gelo chega mais ou menos assim, um frio. Já peguei aqui 25 abaixo de zero. Então é um frio, meu irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acostumado com o meu Brasil, de 30 graus, 28 graus, 35 graus, eu cheguei aqui menos 25. E eu pensei, Jesus, me salva. Era um frio que eu não me controlava. E sem carro, não tinha carro. E comecei a orar ao Senhor, porque eu trabalho muito com visitas. Irmãos, para a glória de Deus, o Senhor proveu um carro. Nós temos que entender que quando Deus te enviar, quando Deus pedir alguma coisa, faça para o Senhor. Deixa Deus agir em tua vida. Quando fala no versículo 13, que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, Deus já tinha preparado a provisão. Só que lá na frente, o que eu acho bonito de tudo isso é que Deus, Ele fala para ele assim, olha Abraão, porque você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas
todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Sabe, meu irmão, ele estava pensando num filho e Deus deu para ele, olha, nações. Às vezes você abre mão de algo que você acha que é tudo na tua vida e Deus tem muito mais para entregar nas suas mãos. Você quer viver provisão gigante de Deus? Obedeça, entregue o que Ele mandou entregar. Obedeça a Ele. Viva uma vida no Senhor de santificação. Peça ao Senhor, olha, não se fala mais em santidade. Não se fala mais sobre isso. E quão importante é você viver uma vida ligada ao Senhor. A Bíblia diz, sem santificação não veremos a Deus. Só que nós queremos uma vida normal. Não, cristão não. Nós queremos uma vida de santidade no Senhor. Quer viver um milagre gigante de provisão? Obedeça ao Senhor. Neuzinha, por que você fala tanto sobre obediência? É tão pesado a obediência. Eu quero te dizer que quando nós oramos e temos comunhão com o Senhor, o que é pesado se torna tão leve que nem dói. Para você largar alguma coisa já não é um peso tão grande quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Mas isso você precisa de ter comunhão com o Senhor. E eu termino essa palavra dizendo assim, não procrastine. Não deixe para amanhã o que Deus está pedindo para você fazer hoje. Deus está pedindo para você fazer isso agora. Não deixa para amanhã, o procrastinar é deixar para amanhã o que Deus pede para você fazer hoje. Obedeça ao Senhor. Sabe, a Bíblia fala lá em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, sobre o rico e Lázaro, uma parábola. Alguns dizem que não era parábola porque cita-se nomes, né? E fala que da riqueza desse homem, era um homem muito rico. E ali ele cita sobre Lázaro. Mas esse rico morre assim como Lázaro. Eu penso que no enterro do rico tinha muita gente, tinha muita provisão de alimento, tinha tudo. Já no enterro do Lázaro, eu penso que foi algo assim, largado, era muito pobre, tinha feridas, os cães lambiam as suas feridas. Você imagine o nível de fétido, né? De toda essa situação, ninguém queria estar perto. Só que o rico, a Bíblia está falando ali sobre Hades, né? Que algumas palavras vão dizer inferno, e eu não vou entrar aqui num tema teológico. Eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo que ele foi para o inferno. Hades, dito por um, né? E estando em tormentos, ele levanta os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E o que eu quero dizer com isso? Que os olhos daquele rico só se abriu, sabe aonde? No inferno. Só se abriu no inferno. Ele não abriu aqui, ele abriu lá. E ele pede para cuidar dos irmãos, da família, porque enquanto ele estava aqui, os olhos dele estavam fechados para o espiritual. Só abriu quando chegou lá. O do Lázaro, chegando lá, ele estava em paz, mas o dele só se abriu quando ele chegou no inferno. Neuza, mas essa palavra é muito dura. É. Porque eu quero dizer para você que os teus olhos estejam abertos agora para as coisas espirituais, não para o amanhã. Ele começa lá no inferno, ele tem oração missionária, ele se preocupa com a salvação. Lá no inferno, ele pede para Lázaro molhar ele com a pontinha do seu dedo. Ele pede para Lázaro. Eu quero dizer uma coisa, que os teus olhos estejam abertos aqui. E dessa história toda, o que eu achei triste é que Lázaro, ele era conhecido por aquele homem. Porque ele cita o nome dele. E ele, na sua riqueza, ele era tão rico, mas tão pobre, que ele só tinha o dinheiro. Era tão pobre que ele só tinha o dinheiro. Por quê? Porque ele não conseguiu ajudar a Lázaro e só deu migalhas. Deus te chamou não para dar migalhas, mas para mostrar o plano de salvação inteiro para as vidas. Chega de migalhas. Deus tem muito mais e nós estamos ali naquele mundinho que só interessa a nós e não o crescimento da igreja. Que você seja despertado para viver a grande provisão que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos em reverência ao Senhor.
E pedir ao Espírito Santo, às vezes nós pensamos no Espírito Santo e falamos, Espírito Santo é aquele que a pessoa pula, a pessoa sorri, a pessoa profetiza. Eu quero te dizer que o Espírito Santo mostra para nós o nosso erro. Isso é que é importante, ele nos testifica dos nossos erros. Então eu quero orar agora, pedir ao Senhor pela tua vida, pela tua família. Recai abastuinhã, Senhor, nesta hora, Pai, eu quero clamar pela igreja Nova Aliança, de Torres Vedras, de Lisboa, Senhor, de Peniche. Senhor, eu quero para todas, até fora do país. Eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor venha visitar os meus irmãos. Pai, é ano de provisão, glória a Deus por isso, mas implica no ano de você se posicionar na obediência, se posicionar em obediência ao Senhor, em honrar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Não só numa área que é conveniente a você, mas em todas as áreas da tua vida. Que você seja fiel ao Senhor, que você coloque aos pés do Senhor a tua vida, em obediência. Que o Senhor ative em você os dons, porque Ele entregou talentos na tua mão e o que você tem feito deles. Ah, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor desperte os Eúticos que estão dormindo, Senhor, lá em Atos, que fala do Eutico, Senhor, sentado na janela, que tinha a possibilidade de olhar para fora e olhar para dentro de uma reunião. Senhor, quantos estão na igreja, Pai? Querem viver a provisão, mas estão como Eutico, Senhor, sentado numa janela, olhando os favorecimentos do mundo e não se integrando completamente com a reunião, com a igreja, se envolvendo com a igreja no profundo, porque estão acostumados a ficar na janela. E o Senhor te chama a um despertar. É tempo de você despertar, diz o Senhor. É tempo de você largar os seus questionamentos e o dedo apontado. Jesus, no livro de Isaías 58, o Senhor fala do verdadeiro jejum, que é aquele que não aponta o dedo apontado para saber do erro do outro. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, Senhor. Eu clamo a Ti pelo despertar, Senhor. Traz provisão, Senhor, sobre esse povo. Traz provisão sobre a Tua igreja, Senhor. E eu clamo por um avivamento, Pai. Um avivamento que muitas vezes são cobrados dos líderes, mas somos nós que temos que pôr a nossa boca no pó e nos quebrantar em arrependimento diante do Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, pela igreja, para que o Senhor faça ela frutificar, Pai, porque o Senhor é poderoso para isso. Eu digo a Ti, eu chamei-te pelo Teu nome, eu chamei vocês pelo nome, e eu entreguei dons a cada um de vocês. E o que vocês têm feito na minha obra? Eu digo a Ti, sou Deus de provisão, mas sou Deus de ajuste. Sou Deus de ajuste, levanto vocês para um novo tempo. Vou despertar quem está dormindo. Vou despertar quem está no conforto para a busca. E aí eu vou começar a trazer provisão. Eu vou começar a trazer conserto no meio das famílias. Eu vou começar a derramar da minha graça e da minha bondade sobre famílias desajustadas em intrigas e brigas. Eu vou trazer a solução do ajuste. Aquietai o teu coração, homem, porque eu sou o Deus poderoso para reverter situações e te abençoar nos teus negócios. Mas eu requero de ti obediência. Ouça a voz do meu espírito, porque eu farei uma grande obra em teu favor. Vou derramar uma unção de cura sobre esta igreja. Cura de feridas lá dentro, que tem muitas vezes sangrado. Eu vou trazer cura, porque a tua enfermidade mexeu na tua visão. E todos que te cercam, tu acha que é para te machucar, mas eu digo a Ti, eu estou trazendo cura sobre a tua vida. E eu reverto situações. É tempo em que eu vou usar você que está sentado
para um novo tempo, Recastuian, e tu vai lançar a rede e muitos peixes virão. Aquieta o teu coração, porque é tempo de crescimento desta igreja. É tempo em que eu quero despertar quem está dormindo. É tempo de ajuste, é tempo de viver em obediência. É tempo de quebrantamento para viver o milagre que eu tenho preparado para as vossas vidas. Aquietai o coração, porque há livramento. E eu digo que eu o chamei para viver em compromisso comigo. Por isso eu desperto vocês, para que vocês vivam a plena provisão que eu tenho para a vida de vocês. Aquiete os vossos corações, porque chegou um tempo de mudança, um tempo em que muitos vão dizer, eu não entendo o que está acontecendo. Pois eu digo a ti, só obedeça. Só obedeça. Tu tens murmurado por muito tempo. E o Senhor diz, obedeça, porque eu visito os meus líderes, eu visito, aquietai o teu coração, porque grande é a obra que eu vou fazer nas vossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho visto uma sequência de profetas que falam tanto de amor, Senhor, mas não nos lembram, Senhor, do juízo do dia que nós vamos prestar contas a Ti. Por favor, Senhor, abençoa a Tua igreja, Pai. Eu me encurvo diante de Ti, Senhor, pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, que o Senhor abençoe a Tua igreja. Prospere e abençoe a vida dos Teus líderes, Pai. Os oriente, Senhor, cada dia, debaixo da potente mão do Senhor. E, Senhor, eu abençoo a cada um que essa palavra alcançou. Que o Senhor prospere e que o Senhor dê provisão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Receba o meu abraço. E ore por mim, pela minha família, eu, meu esposo Alexandre e meu filho Alexandre. Eu não sei por quanto tempo nós ficaremos aqui no Canadá, ou para onde o Senhor nos levará, né? Minha nação agora passa por um momento difícil, também peço a você que ore pela minha nação. Então que o Senhor abençoe a tua vida e que você ore por mim, eu preciso da tua oração e eu receberei como um abraço. Apóstolo e bispa, eu quero agradecer a oportunidade. Vocês são queridos. Deus abençoe vocês grandemente. Recebam um abraço. Amém? Um beijo. Um abraço para vocês. E chegamos ao final de mais um dia de primícias. Mas sabem que mais? Amanhã podemos estar aqui juntinhos, aconchegados nas nossas instalações para uma celebração presencial e vamos contar com a pregação do pastor Edi Fernandes. Então junta-te a nós. Até amanhã! Eu já te vi fazer e creio que podes fazer outra vez. És todo poderoso, Deus estás no trono e todos sabemos que podes operar milagres. És Senhor de tudo, tu és, tu podes, tu moves montanhas, ninguém se compara, tu podes. Eu sei que podes, nada é difícil para ti. Eu sei que podes, não há ninguém maior do que tu. Eu sei que podes. Eu sei que podes. Fixo o meu olhar em ti, nada nem ninguém me pode calar. Firme e seguro estou, és aquele que o caminho fará. Tu podes operar milagres, és Senhor de tudo, tu és, tu podes, tu moves montanhas, ninguém se compara, tu podes. Eu sei que podes, nada é difícil para ti. Eu sei
sei que podes. Não há ninguém, ninguém maior do que tu. Eu sei que podes. Eu sei que podes. Tudo o que me acontece coopera para o meu bem. Jesus, serás sempre bom, contigo sempre estarei.